Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, sexta-feira, nossa aulinha de geografia e vamos continuar as atividades da unidade número 3. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da rua. Quais são as características de uma rua? A rua, ela é um espaço público, ou seja, é de todos, mas ela é administrada pelo governo. Por isso, todos têm o direito de ir e vir, se movimentar quando quiser. É o motivo pelo qual possuem as calçadas nos dois lados de uma rua, para que os pedestres possam transitar. Então, essas são algumas das características de uma rua, de como ela é, como a rua é formada, né? Existem vários tipos de rua, mas aqui a gente está falando de uma rua que é um local de transitar pessoas, veículos. A gente sabe que existem numa rua local para os veículos e local para as pessoas, né? Para que a gente possa andar e transitar com segurança. Os veículos geralmente se transitam pela rua e os pedestres pelas calçadas, ok? Olha só, aqui nós temos a fotinho de uma imagem de uma rua. Ao passearmos pelas ruas, nós podemos perceber o movimento das pessoas, dos carros, do comércio. Então, nas ruas existem tudo isso, né? Uma das características da rua, existem ruas com bastante comércio, bastante movimento de pessoas. Olha só, aqui nós temos uma grande quantidade de pessoas utilizando a faixa de segurança, que também é faixa de pedestre, para atravessar de um lado para o outro da rua. Aqui também a gente observa grande movimento de veículos, carros, ônibus. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de rua. Existem ruas que são de terra, como essa primeira imagem. Existem ruas que são de paralelepípedo, que são esses bloquinhos de pedra. E existe rua asfaltadas. A maioria das ruas na cidade de Maringá, por exemplo, é rua asfaltada, onde já foi passado o asfalto. Mas ainda existem ruas de terras, geralmente nos bairros que estão se iniciando, novos bairros. Tudo bem que hoje em dia o próprio governo, a prefeitura, antes mesmo de começar as construções das casas, eles já começam a pavimentar as ruas, né? Deixar elas assim todas asfaltadas. Mas no início, logo que os bairros eram formados, que as pessoas iam morar naquele local, as ruas eram mais ou menos assim, ruas de terras. Onde a gente ainda encontra esse tipo de rua? Claro, geralmente nas áreas rurais, né? Sítios, chácaras, fazendas. Aqui nós temos uma rua de blocos de concreto hexagonal. Na verdade, ele é bastante parecido com o paralelepípedo, mas ele tem um formato diferente, tá? Ele tem esse formato de hexagonal. Então, observe, olha só, que mudança aconteceu nessa rua? É a mesma rua, a Rua João Ângelo. Aqui ela antes e aqui ela depois. Então, a gente consegue observar algumas mudanças que aconteceram, né? Então, ó, na primeira imagem a gente vê a rua de terra, com buracos. Aqui a gente já vê, ó, os blocos, né? Então, a rua aqui, de alguma forma, ela foi pavimentada, né? Com os blocos de concreto. Então, a gente consegue observar as mudanças nas ruas com tudo que vai acontecendo, construções de novas casas, a pavimentação da rua, né? Ou colocar bloco de concreto, ou colocar asfalto. Então, agora, na nossa pause, a gente vai conhecer a história da Rua do Marcelo. É um livro muito legal da Ruth Rocha. E aí ele vai falar um pouquinho sobre as características da rua dele. Então, vamos assistir? A Rua do Marcelo, de Ruth Rocha. Inscreva-se no canal e vamos para a história.
Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se de prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas umas em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza. De vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. É lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa e vai cuidar dela, para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheinhas de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e se chama sobrado. E tem a do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e tem até elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas, e teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que deveria. Ele é um entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verduras, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente. E com outra casa dentro. A casa do meu cachorro, o Latildo. Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar, uns nas casas dos outros.
Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Gostaram? Já deixa o seu like e siga a gente no nosso Instagram. Que lindinha, né? Essa é a história da Rua do Marcelo. Então, ele fala um pouquinho sobre as características de como é formada a rua dele. Legal, né? As nossas ruas são assim. Elas têm história, têm características, são formadas diferentes umas das outras. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a história das populações das cidades, que muitas vezes se confundem com a história da rua, onde elas moram. A rua é o local onde várias gerações convivem mutuamente, juntas ou não, onde estão presentes histórias do presente e do passado. O passado ficou registrado nas ruas, através da arquitetura e da memória das pessoas mais velhas que viveram há muito tempo naquele lugar. O tempo presente é um mover constante da história vivida cotidianamente pelos habitantes e transeuntes das ruas. Então, as ruas, elas têm histórias que desde o teu início, com as pessoas que já viveram, história que ainda está acontecendo e que serão contadas depois. Por exemplo, no ano de 1854, os lampiões de azeite da iluminação pública das ruas da cidade do Rio de Janeiro deram lugar à iluminação a gás, enquanto a luz elétrica nas ruas chegou em 1904. Portanto, as ruas nem sempre foram iluminadas e a iluminação pública mudou juntamente com a história. Também na cidade do Rio de Janeiro, em 1847, tiveram início os serviços de limpezas públicas, executados pela empresa Aleixo Gari e CIA. A partir de então, os recolhedores de lixo e os responsáveis pelas limpezas das ruas ficaram conhecidos como Gari. Hoje, Gari. Vejam as imagens a seguir. Olha só, aqui nós temos uma rua há muitos anos atrás e como ela ficou em Poços de Calda, lá na rua. Olha só como que ela era diferente, não é mesmo? Aqui agora ela tem, além das iluminações públicas, dos postes, ela também tem semáforos, placas. Olha o movimento de carro. Aqui não tinha nenhum. As pessoas andavam tranquilamente pelas ruas, não tinha muito movimento, né? A maioria eram casas. E olha como ficou depois, não é? Então, a rua muda e a história dela muda junto com ela. Aqui nós temos a mesma rua, a Rua Barão do Bananal, que fica em Pompeia. Aqui, essa rua foi no ano de 1950 e aqui 2016. Olha quanta diferença. Aqui nós temos uma rua de terra, não tinha muitos edifícios. Olha aqui já a quantidade de moradia que foram sendo construídas. Então, as ruas mudam também e a história dela muda junto com ela. No Brasil, existem ruas com o nome de acontecimentos históricos, coisas que aconteceram e foram importantes, como o dia 7 de setembro, existem ruas que se chamam 15 de novembro, existem ruas como o nome de personagens históricos, como Dom Pedro I, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, entre outros. Por exemplo, a rua do nosso colégio se chama Rua Santos Dumont, que foi um personagem histórico, uma celebridade para o nosso país. Então, quando tem um acontecimento muito importante para o nosso país, para o município, as ruas também podem receber o nome dessas pessoas ou desses acontecimentos. E existem também ruas que são numeradas, como Rua número 1, Rua número 10 e assim por diante. Agora, vocês vão fazer essa tarefinha no caderninho de vocês. Então, vocês vão copiar as perguntas e vão responder, ok? Tudo bem? Então, por hoje é só. Um grande beijo. Até a próxima aula. E não se esqueça, nós temos história, mas as ruas também têm. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Que bom que foi um final feliz. I
love was only true in